A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. O que é chamado? Essa é a nossa conversa de hoje. Na verdade, eu acho que essa acaba sendo uma linguagem assim muito do evangeliquez, né? Qual é o seu chamado? Você tem chamado? Você ouve as pessoas falarem sobre isso e às vezes você fica sem entender muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. O que é chamado? Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se a partir de agora, tá certo? E como eu sempre peço, né, acione o sininho para ficar informado das novidades do canal, dê o seu like e compartilhe com outras pessoas, porque essa é uma forma muito especial de você ajudar e abençoar o nosso canal, tá certo? Gente, nós começamos recentemente um novo formato aqui no nosso videocast. Quem inaugurou esse novo formato comigo foi o pastor Lucas, meu filho, e hoje eu estou trazendo a minha filha, a Larissa, para a gente poder ter esse nosso segundo programa nesse formato diferente, né? Onde tem duas pessoas batendo um papo e não mais só eu aparecendo aqui no vídeo. E eu tenho certeza que isso vai ser agradável para você, o assunto que a gente vai desenrolar aqui. Então hoje eu apresento para vocês que não conhecem a minha filha Larissa Abreu. Oi, filha! E aí, olá, tudo bem? Tudo jóia, então, graças tá bom. a Deus. Minha filha, nós não combinamos nada sobre o que nós vamos falar aqui. Nada. Você não sabe do que eu posso te perguntar e do que a gente vai tratar, não é assim mesmo? Exatamente. Então, eu quis que fosse assim, para que realmente fosse um papo bem à vontade e que a nossa conversa ela possa, de alguma forma, abençoar as pessoas que estão nos assistindo. Amém. E eu acho que quando eu anunciei aqui o tema, aí você deve ter pensado, não, olha, então foi isso, porque eu falei sobre chamado. Mas antes da gente entrar exatamente nessa palavra, o significado, o que é esse chamado, eu queria que você falasse um pouquinho, sabe, sobre o quê? Como é que é ser filha de pastor? Você já nasceu filha de pastor, como é que é isso? O desafio é grande, não é? Como é que funciona isso? Eu acho que tem várias formas de você olhar, né? Também tem as fases. Dependendo da idade que a gente tem, a gente também enxerga de formas diferentes. Uhum. Eu acredito que talvez tenham fases onde a gente enxerga mais os desafios. E existem fases, geralmente quando a gente está mais maduro, onde a gente começa a entender o privilégio que é, né? O privilégio. Porque quando você é filha de pastor, filho de pastor, a gente já entende que existe algo diferente ali, tanto pela forma de viver, você acaba estando mais na igreja do que as outras pessoas, né? Você mergulha mais ali naquele universo, né, pastoral, de estar na igreja, de estar nos cultos, nos eventos, mais do que as outras pessoas, né? Normalmente é assim que acontece. Sim, desculpa te interromper, mas eu estou me lembrando aqui que eu tinha programa de rádio que acontecia 10 horas, 10h30 da noite, e saíamos do culto, não dava tempo de ir para casa para depois eu voltar para fazer o programa de rádio, e você e o Lucas iam comigo, você, o Lucas e a sua mãe iam comigo para o programa de rádio, e muitas vezes participavam do programa de rádio comigo, né? Ainda praticamente aprendendo a falar, para dar uma boa noite, para dizer Deus abençoe. Verdade. E aí depois, quando já estavam maiores, começavam a ler os nomes das pessoas que ligavam para o programa, né? Então, realmente era um mergulho dentro do ministério naturalmente, né? Era. E era divertido pra gente também. Uhum. Eu tenho várias lembranças, né? Eu tenho lembrança da gente na igreja, dos cultos, mas também da gente fazendo tarefa de casa na igreja. Olha só. Brincando na igreja, né? Aprontando na igreja. Correndo na igreja. Correndo, se machucando. Se machucando na igreja. Na igreja. Eu já fechei um olho 2 vezes, roxo. Meu Deus. O outro, uma. Difícil de lembrar isso. Eu tenho até um talento especial, né? Eu fecho até hoje, eu acho que deve ser isso. Porque esse dia foi muito. Foi punk. A sua mãe estava viajando
E vocês ficaram comigo na igreja, né? E a mãe estava longe. Nós estávamos em Belém do Pará e ela foi visitar a família em São Paulo. Verdade. E antes de viajar, trocentas recomendações. Cuide das crianças, cuide das crianças. Mas aí eu tô no culto, fazendo o culto, e você e o Lucas correndo lá pela igreja, de um lado para o outro. Daqui a pouco, quando acaba o culto, me trouxeram você. E você estava com um dos olhos completamente fechados. Brincando de Era uma coisa esconde-esconde. horrível de olhar, de tão inchado e roxo que estava. Mas, gente, completamente fechado. Totalmente fechado o olho dela. E eu me desesperei, peguei você e o Lucas e fomos para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro eram 3 chorando. Os 3 chorando no pronto-socorro antes de você ser atendida. Foi um momento muito difícil. Como eu senti falta da sua mãe por perto ali nesse dia. Foi bem complicado, né? E todo mundo cuidava. O Lucas cuidava bem de mim. Cuidava. As diaconisas olhavam, mas quando você vê a criança já tá longe, né? Isso aí foi... Você correndo deu uma trombada com uma outra menina, né? Brincando de esconde-esconde. Eu lembro até hoje. Meu Deus, foi pancada feia. A viu? gente viveu muitas coisas na igreja, né? Então, são muitas lembranças boas. Eu não tenho nenhuma... Assim, não existe nada de ruim nisso. Trauma, né? Não, de Tem viver filho de na pastor igreja. que de repente pode ficar traumatizado. Eu não vejo isso em vocês, graças a Deus. E eu lembro também de chegar na igreja e me deparar com o sofá de casa na igreja. Pai, esse sofá não era nosso. Ele filha, mas estamos precisando aqui agora para a igreja. É verdade. Sempre foi a nossa segunda casa, né? Se não a primeira. É verdade. Então, verdade. eu sempre achei... Eu e o Lucas, a gente sempre gostou muito disso. Claro que existe um momento onde a gente começa a se perceber um pouco mais cobrado, né? Sim. As pessoas cobram muito. Isso existe até hoje. Você vê as pessoas tratando filhos de pastores como se fossem pastores e como se fossem perfeitos. Né? Você não é filho do pastor? Exatamente, exatamente. Verdade. E isso é muito ruim, porque não existe, né, essa diferença entre ninguém, nem do próprio pastor, Sim. nem dos filhos de pastores. Muitas vezes eu lembro também das pessoas falando comigo até hoje. Elas conversam comigo como se eu tivesse o seu conhecimento, o conhecimento da minha mãe. Eu digo, gente, eu não me formei, eu não tenho essa experiência que eles têm. Às vezes o pessoal acha que o fato de vocês, né, terem vivido tudo isso e terem tanto conhecimento, as pessoas acham que a gente tem o mesmo conhecimento, né? E não, cada um, né, tem a sua experiência, tem a sua vivência, a sua busca e o tempo, né, para todas as coisas também. Tá. E outra coisa, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Dança e música, em que momento isso chegou para você? Em que momento você reconheceu isso como algo fazendo parte mesmo da sua vida? Eu acredito que isso tem muito a ver com o Neno, né, meu esposo. Uhum. Eu comecei, claro, muito nova, dançando na igreja, que era muito assim, coisa de diversão, amizade, né? E as meninas bem novinhas, né, coisa de 5 anos de idade, eu estava dançando na igreja. E encontrei prazer naquilo ali, né? Nas canções, nas letras das canções. Por mais que a gente seja criança, a gente, né, já está entendendo. Começa a se ligar, né? Existe, né, o sentimento ali do que a gente está fazendo. A gente já sabe quem é Deus, né? Quando você tem essa idade ali, com 5, 8 anos, eu já dançava sabendo para quem eu estava dançando. Mas a facilidade de dançar em grupo... Mas às vezes também dançava... Não, né? Eu dançava outras músicas. E o Lucas queria te entregar para mim, não era assim? Existia esses momentos, né? Que o inimigo queria... E aí o Lucas me entregava, né? Os pais puxavam minha orelha, né? Porque você imagine, né? A gente cresce na igreja, mas você tá dentro de casa e a música alta Sim. do mundo, como a gente chama, tá tocando ali. E aí eu ia junto, né, fazendo as coreografias lá dos grupos que tinham por aí. E aí, mas graças a Deus, o fato de ter crescido na igreja, isso acabou me trazendo um vínculo muito maior. Por mais que eu goste muito da dança e os ritmos, né, me chamem muita atenção, o que mais ficou forte no meu coração mesmo foi o propósito da minha dança. Então... chegou, claro, né, um momento onde eu não me permitia mais, né, ter esse... Sabe como é que eu vejo isso, filha?
Antes assim da questão espiritual acontecer, antes daquele entendimento pleno de uma relação com Deus, a igreja parece que chegou primeiro até, né? Exato. Então é como se fosse assim, a igreja venceu. Exato. A igreja venceu, porque você tinha mais tempo com a própria igreja do que com as coisas de fora. Então a igreja venceu. E é lógico, é diferente do que acontece depois, aquela consciência das coisas de Deus, a relação com Deus, a comunhão com Deus. Aí a igreja fica realmente em segundo plano. Exato. Né? E Deus acima de todas as coisas. Mas tem um determinado momento na vida, principalmente da criança e do adolescente, que eu sei, pode ser muito estranho para algumas pessoas me ouvirem falar isso. Mas primeiro chega a igreja. Para depois chegar Deus. Com certeza. Difícil a gente admitir isso, né? Porque a gente está sempre enfatizando Deus em primeiro lugar. Sim, mas para que Deus esteja em primeiro lugar na minha vida, eu tenho que ter consciência de quem é esse Deus que tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Então, às vezes, a igreja chega primeiro para depois chegar a Deus. Exato. Principalmente na vida daqueles que são criados na igreja, desde muito cedo estão na igreja. Você não se converteu com 5 anos. Não se converteu com 7, com 8. Você veio se converter mais tarde, adolescente. Exato. Mas antes disso, antes da conversão, já tinha igreja na sua vida, né? Já interessante já pensar nisso. É a influência, né? O ambiente ali influenciando. Então, nessa fase onde é como se assim, os nossos impulsos são mais fortes que tudo, na fase ali de criança, adolescente, né? A gente é muito impulsivo, né? A gente acaba sendo muitas vezes dominado pelas emoções, pelos desejos, pelas vontades, mas aí o ambiente igreja, né, onde me proporcionava ter amizades onde as pessoas tinham um propósito, uma vida com Deus, aquilo ali me segurava, com certeza. Eu lembro até hoje. Não sei se você vai lembrar que tem. Uma vez teve uma festa da escola e eu disse, pai, tem uma festa, é um aniversário e tal. Ele disse, tá bom, vou te levar. Peguei o presente, né, empolgada e tal. Fui lá. E quando a gente chegou na porta da festa, você olhou só o ambiente ali da porta e disse, entregue o presente e volte. E aí eu chateada, né? Porque adolescente, a gente eu estava toda empolgada para participar e ainda pensando no que eu ia dizer para todo mundo, se só eu não ia estar lá na festa, né? Aí eu entrei lá, dei aquele desdobro, né? Falei assim, não, eu tenho outro compromisso, tive que vir só entregar o presente e fui embora. E depois eu soube do livramento que eu tive. Acho que eu nunca te falei isso. Mas depois disso eu soube que a festa foi tudo de ruim. Olha só. Muitas coisas ruins aconteceram. Isso foi onde, filha? Isso aqui em Aracaju. Em Aracaju. Foi em Aracaju. Eu adolescente já. Sim. E eu dando graças a Deus por não ter participado daquela festa. Puxa vida. Né? E então é natural que nessa fase a gente... Nossa, isso aí é um testemunho legal. Com certeza. Nessa fase a gente acaba, né, tendo essa questão das amizades e a gente quer se envolver em outros ambientes, mas Deus ali e também cuidando, né? E a família, as orações, né? A gente sabe mãe que quase não ora. Quase não ora. Tem muita coisa que a gente sabe que é fruto mesmo da oração. Com certeza. Mas eu interrompi você quando você estava começando a falar do Neno. Sim. E nessa fase... Neno, para quem não sabe, é o meu genro, é o esposo da Larissa. O maestro. O maestro Neno. E aí eu lembro que dançando em grupo eu tinha mais facilidade, porque eu tinha uma certa timidez, então dançar em grupo para mim sempre foi tranquilo. E até que chegou um tempo que algumas amigas, vamos cantar uma música ali na igreja, em grupo também. E aí tá bom, a gente cantava no playback, né? E aí começaram, né, Larissa, por que você não canta mais vezes, não participa do Ministério de Louvor? E eu muito tímida, porque eu sabia que em algum momento eu ia cantar sozinha. Até que realmente me chamaram e disseram, o talento que Deus dá, se você não usa para a glória dele, ele tira. Eu me assustei. Eu me assustei e entrei. Lembro que eu entrei no louvor. E aí, nisso, foi quando chegou um momento que eu fiquei responsável pelos cultos de terça-feira para fazer o momento do louvor. E o Neno era o tecladista. E aí, a gente começou a trabalhar junto, né, vendo o repertório, estando sempre juntos ali às terças-feiras. E foi quando... ele já mergulhado no meio musical, né?
Ele já fazia faculdade, né, de música na época. E aí foi quando ele trouxe para mim esse entendimento de que eu poderia usar, né, a arte mesmo como forma de evangelismo, né, ampliar um pouquinho mais, sair também das quatro paredes e levar a música para outras pessoas. E aí foi quando, com o passar do tempo, né, Deus vai abrindo portas e a gente começa a se encontrar, a entender o propósito dele. E aí a gente começou a unir o canto com a dança, que é a minha paixão, né? Sim. Tudo isso para propagar a palavra como forma de expressão, de louvor e adoração a Deus. Então foi dessa forma assim que Deus foi fazendo. E está fazendo, né? Porque a cada dia ele vai... coisas novas. Exatamente, a gente vai se descobrindo. Oportunidades novas. Exato. Não é assim de um dia para o outro que você diz, opa, já sei meu chamado, já sei o que eu vou fazer. Não, ele vai também, né, tratando de forma pontual, né? De acordo com algumas oportunidades que ele vai nos dando, a nossa mente vai se abrindo e a gente vai entendendo mais o propósito dele. Tá. E aquele tempo que você viveu em Portugal, o quanto esse tempo foi importante para você e para o Neno? Foi interessante porque foi a primeira vez. O Neno é filho de pastores, né? Mas ele veio para Aracaju porque os pais dele são de Petrolina. Então ele já veio para Aracaju e viveu esse tempo longe dos pais. Ele veio para estudar, né? Passou na faculdade, na UFES aqui e tal. Isso, veio para estudar. Então, ele já estava sendo pastoreado por outros pastores que não eram os pais dele, né? Sim. No caso, vocês. Mas eu não. Então, para mim, foi a primeira experiência onde eu fui pastoreada por outras pessoas que não eram os meus pais. E foi muito aprendizado. Foi muito interessante, né? É um momento muito enriquecedor para a gente. Sim. Tanto espiritualmente quanto, né, profissionalmente falando também, que a gente trabalhou lá com a parte de artes também na igreja. Foi um momento muito assim do tratar de Deus, porque nós passamos por dificuldades também, não era fácil, né, se manter ali. Sim. Claro que Deus sempre suprindo, mas assim, passamos por momentos onde nós... Desafios, né? Onde nós tínhamos algumas necessidades, ou tínhamos, às vezes, eu lembro até hoje que a gente queria entrar num museu, a gente fez algumas viagens, a gente estava na Dinamarca, e a gente chegou lá na porta do museu, e, nossa, que lindo, e aí, vamos entrar? Vamos. Quando a gente foi ver o valor... Impossível. Vamos ficar vamos tirar foto só aqui de fora. E nisso veio uma mulher na minha direção e falou, né? Vocês já entraram? Nós dissemos, não, a gente tá só aqui olhando de fora. Aí ela, tomem 2 ingressos para vocês, nós não vamos entrar não. Olha só. E aí nós tivemos a oportunidade de curtir ali o museu. Esse é apenas um dos exemplos, né? Uma das coisas, porque quando a gente mais precisa é onde Deus mais age, né? E Deus agiu mesmo ali nas nossas vidas, né? Em todas as áreas. Um momento de crescimento mesmo. E lembrando que esse foi um tempo que o Neno estava fazendo doutorado. Exato. Né? Fazendo doutorado lá em Portugal. Exato. Que terminou. Graças a Deus. E que foi além do doutorado. É verdade. Né? Fez o pós-doutorado. Bênção, né? Bênção mesmo. Nós conseguimos também participar de acampamentos europeus com jovens. Então, a gente teve um acampamento que nós participamos, onde eram jovens de toda a Europa reunidos ali. Então, são várias culturas, pensamentos diferentes. Então, é um momento onde a gente pode... agregar ideias e crescer mesmo, né? Crescer. Amém. Aí tem gente que nesse momento, deve estar pensando assim, mas o pastor falou logo no começo, o chamado, o que é o chamado? É tudo isso que você está ouvindo. Na verdade, isso tudo é o chamado, a maneira como o Senhor chamou você, da maneira como chamou o Neno, e de repente isso vai chegando num ponto assim, que foi surpresa para todo mundo. Algo agora bem recente, você de repente toma a decisão, você já tinha feito os cursos, porque na Igreja Quadrangular é assim, gente. Existem cursos que a pessoa faz, que esses cursos não levam necessariamente essa pessoa a ser um pastor. Ela pode fazer esses cursos apenas como aprendizado e continuar fazendo a obra de Deus de outras formas. Mas também... se depois essa pessoa tiver a decisão de ir para o ministério, ela precisaria desses cursos. Então a Larissa já tinha feito esses cursos, que nós chamamos de ITQ, Instituto Teológico Quadrangular.
E aí, de repente, a Larissa vem e me anuncia que... Aliás, ela teve que anunciar porque precisa da minha assinatura, né? Eu sou o líder dela. E eu tenho que aprovar. Aí, por isso que ela precisava falar comigo, senão acho que até agora eu não tinha falado ainda. E ela vai e toma a decisão de se tornar uma pastora. Ainda que o tempo seja curtinho, filha, mas e aí, como é que foi isso? Um processo, né, de milagre. Porque eu sempre... rejeitei muito mesmo a ideia, você sabe disso. Todo mundo sabe, né? Porque todo mundo sempre falou comigo sobre isso e eu sempre rejeitei a ideia. Eu acho que pelo fato de entender a responsabilidade, que é muito grande, algo, né, espiritualmente mesmo, muito, muito forte, eu sempre fugi muito. O título, né? Eu sempre achei que o título de pastora não tinha nada a ver comigo. Pregar também sempre veio para mim como algo muito difícil, uma responsabilidade muito grande. Eu gosto de grupos pequenos, eu gosto do bate-papo, onde eu, né, brinco com um, brinco com o outro. E quando eu pensei assim, só me veio, né, à mente o formato onde eu já vejo vocês exercendo, né? Eu sempre, né, observando meus pais e essa coisa de todo mundo sentadinho, olhando e ouvindo. E as pessoas sempre respondendo muito assim, meu Deus, como Deus usa os pastores. Então me veio e disse, não, isso aí para mim não dá certo, não, é muito difícil. Eu vou trocar José por João. Sempre pensei muito Moisés assim. por Abraão. E por aí vai. E sempre achei muito desafiador. Mas, pelo fato de trabalhar com artes, com louvor, eu sempre fui líder, né, nesse meio. Eu sempre exercia a liderança com os grupos. E eu sempre gostei muito de trabalhar com as pessoas, né, de servir as pessoas, né? Ser líder é servir as pessoas. E quando eu vi, e principalmente esse ano, né, Deus foi abrindo umas portas assim para mim, na área do louvor e da adoração, que eu fui vendo, meu Deus, isso aqui é muito grande, isso aqui é muita responsabilidade. Sim. E as pessoas me chamando de pastora. Alguns achando que eu já era. Você chegou a pregar numa convenção para pastores, lá no Acre, recentemente, né? Deus fez isso. Pastor Moreira deu essa oportunidade. Que bonito isso. Foi muito especial, muito especial. Logo de primeiro eu disse, pastor... Não é pra mim, não. E aí, quando eu me vi, eu tava lá, ainda trouxe o marido, né? Nem não pregou ainda comigo lá. E foi uma bênção, graças a Deus. Então, eu sempre tive esse medo. Mas, em meio a tudo isso, onde, né, pessoas falando muito comigo sobre esse assunto e muitos me chamando, sabendo que eu não sou, mas me chamando na maior naturalidade de pastora. E vendo também... esse desejo, porque quando você começa a olhar para as pessoas de forma diferente, isso também começa a chamar a sua atenção. Antes, eu tinha uma visão diferente em relação às pessoas, né? Tinham pessoas que às vezes entravam na igreja e eu me sentia escandalizada às vezes, pela até a forma de se vestirem. E aí o tempo passou, a minha visão começou a ser, que bom que essa pessoa está aqui. Porque através da palavra ela vai ser transformada, né? E a vida dela vai mudar. Então, quando você começa a olhar para as pessoas e enxergar de forma diferente... Enxergar a alma, né? Exatamente. É diferente. E dizer, poxa, essa pessoa precisa conhecer Jesus. Essa pessoa precisa viver as experiências que eu já vivi, o que Deus já fez na minha vida, né? Então, você começa a dizer, poxa, isso tá muito forte em mim, eu preciso fazer mais, né? E algumas pessoas me chamando mesmo para conversar. Ares, quero conversar com você. Por que você... rejeita isso? Por que você... Interessante. Não, foi uma enxurrada recente, né, filha? Recente. De pessoas falando isso com você. Teve um fato de um irmão que eu te contei, que ele chegou comigo e do nada ele falou assim, pastor, a Larissa é obreira, ela é pastora? Eu falei assim, não, ainda não. E aí ele não me falou nada. Ele só saiu fazendo assim com a mão, não me esqueço dessa cena, e não falou mais nada. Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eluzan, como é que a gente está aqui? Ainda posso esticar uns minutinhos? Tá tudo tranquilo? Então tá. Agora deixa eu falar uma coisa que eu acho muito importante a respeito de chamado.
Porque ainda que seja muito recente essa sua decisão e poucas pessoas estavam sabendo, porque a partir de agora muita gente vai ficar sabendo da decisão que você tomou. Então algumas pessoas já sabendo me procuraram, comentaram assim comigo: e aí, pastor, como é que você está? E eu achei muito interessante, sabe? Eu parei para pensar um pouco antes de responder. Porque a primeira resposta é só essa, né? Estou muito feliz. Legal. Mas eu comecei a parar para pensar. E sabe uma coisa que eu percebi? Lógico, eu estou feliz sim. Mas na verdade eu já sempre fui feliz com você e com o Lucas. Então para mim não existe uma coisa assim como se fosse vamos completar a felicidade porque agora você aceitou ser uma pastora. A minha maior alegria é que vocês são servos de Deus. Amém. Sabe? Não está voltado para isso. Lógico, eu fico feliz porque entendo que é um encontro com um chamado. É um encontro com um propósito que Deus tem para a sua vida. Então, isso é extraordinário, é maravilhoso. Mas, pessoalmente, como pai, não é exatamente isso assim. Eu estou feliz porque agora eu sou pastor e a minha filha também é pastora. Não. Eu acho que, para mim, o mais importante é que você sempre foi uma serva de Deus. Você sempre procurou cumprir a vontade de Deus na sua vida. E isso, para mim, é mais importante do que tudo. Então, assim também, você hoje aceita um chamado ao pastorado, na verdade, também aceitando a vontade de Deus na sua vida. Então, é isso que me deixa feliz. E não necessariamente você se tornar uma pastora, passar a ter um título de pastora, não é essa a questão principal. Mas a minha maior alegria é ter vocês, os meus filhos, servindo a Deus, né? E que a nossa Luísa vá pelo mesmo caminho. Com certeza. Em nome de Jesus. Bom, a gente precisa encerrar por conta do tempo aqui, já estourei bastante, mas foi bom demais, filha, poder bater esse papo com você. Tenho certeza que aquilo que a gente conversou aqui deve ter tocado no coração de algumas pessoas que às vezes precisam tomar decisões na vida e não sabem como fazer, aceitar o seu chamado e não sabia como fazer isso. Eu acredito que você contribuiu bastante. Então, amém. Deus te abençoe e deixa uma palavra final aí para o pessoal. Amém. Eu acho que tudo se resume, essa conversa toda que nós estamos tendo tem total a ver para mim com a palavra chamado. Porque o chamado, ele não tem necessariamente a ver com a sua vontade. Talvez você até goste daquilo e almeje aquilo para você. Sim. Mas no meu caso eu não almejei. Eu não almejava estar aqui tendo essa conversa com você sobre esse assunto de pastorado, por exemplo. Era para a gente estar falando sobre música, dança o tempo todo. Exato. Mas assim, eu entendo que é a vontade de Deus. Eu não tenho ideia, né, do que eu vou fazer daqui para frente. Eu não tenho ideia mesmo de como as coisas vão acontecer. Tem algumas coisas que até me dão um certo medo, né? Aquele nervosismo, que vai caber a mim daqui para frente, né? De qual forma Deus quer me usar. Mas eu estou realmente me entregando, né? Eu estou entregando a minha vida a Deus de forma total mesmo em relação ao meu chamado. Sim. Né? Eu não sei como vai ser, mas como a música que a gente canta já diz, né? Vai ser perfeito. Amém. Porque o que Deus faz é perfeito. Então, você que está nos ouvindo agora, que você possa entender que mesmo que não seja a sua vontade, vai ser perfeito. Porque a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita. Tudo que Ele faz de forma que abençoa a nossa vida, alcança outras pessoas, né? E nós nos sentiremos também realizados e felizes. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos sentimos dessa forma, nos sentimos completos. Então, mesmo que você esteja em dúvida nesse momento sobre qual é o seu chamado, sobre o caminho que você vai seguir, não tenha dúvida de que Deus estará com você, direcionando você a cada dia. Porque Deus faz dessa forma. Deus nos direciona a cada dia, né? Nós vamos dando passo e Ele vai colocando o caminho para que a gente possa seguir e fazer a vontade dele, que é perfeita, boa e agradável. Então, não tenha medo. Vá atrás do seu chamado, veja o que é que Deus quer para a sua vida e a cada dia diga sim, porque Ele vai te abençoar em nome de Jesus. É uma pastora. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Que privilégio, que oportunidade rica o Senhor me concede
de poder ter essa conversa com a minha filha, nesse videocast, com o propósito de abençoar vidas juntos nesse momento. Que vidas sejam alcançadas através de tudo aquilo que nós tratamos aqui. Abençoe minha filha, abençoe meu genro, o Neno, abençoe minha neta, Luísa, continue abençoando a sua casa. Em nome de Jesus, eu te agradeço, assim como peço tua bênção sobre todos os que nos assistem. Abençoe suas casas, suas famílias, com bênção de saúde, de prosperidade, com bênção de alegria em seus corações. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, que Deus continue abençoando a sua vida. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.